Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Matias Cardoso, farmacêutico pernambucano. E você sabia que quando foi inventada, a Coca-Cola possuía cocaína em sua composição? A Coca-Cola foi inventada para imitar uma bebida que ficou muito famosa no século XIX, o chamado vinho Mariani, um vinho misturado com cocaína que se tornou febre no mundo inteiro. Inclusive ganhou uma medalha do Vaticano, pois o Papa Leão XIII era um grande apreciador e viciado nesse vinho. Quer entender como um vinho misturado com cocaína se tornou a Coca-Cola? Vem comigo que eu vou te contar. Antes de tudo, gostaria de pedir para você deixar o like e se inscrever no canal. Tá vendo muito conteúdo legal por aí, e para ficar por dentro de tudo e me apoiar a continuar produzindo vídeos, sua inscrição é muito importante. Agora, sem mais delongas, vamos para a história. Na região que hoje é o Peru, há 4.500 anos atrás, os habitantes mascavam as folhas de coca por seu efeito estimulante, que facilitava a respiração em locais altos e aliviava as dores musculares. A coca é uma planta nativa da Bolívia e do Peru. É um vegetal arbustivo. O princípio ativo analgésico contido na coca foi descoberto pelos Incas. Desde a época desse povo aos dias atuais, a folha dessa planta é tradicionalmente mastigada para suprimir a fome, dores musculares, melhorar a respiração e até ajudar no foco das atividades diárias. Em 1860, o químico alemão Albert Niemann isolou o componente ativo das folhas de coca. Logo, diversas propriedades terapêuticas foram atribuídas à droga, que foi chamada de cocaína. 3 anos depois, em 1863, o farmacêutico Ângelo Mariani criou um vinho que prometia ser energético, tirar a fadiga e tornar a pessoa mais focada. A bebida, que ficou famosa como vinho Mariani, era elaborada com vinho Bordeaux e folhas de coca. O que chamou a atenção de Ângelo Mariani para a cocaína foi a leitura de um artigo sobre as pesquisas do cientista italiano Paulo Mantegazza, que havia gostado do produto e declarou que preferia ter uma vida útil de 10 anos com coca do que uma eternidade de séculos sem coca. Mariani viu que aquilo dava um negócio e descobriu que misturando as folhas secas de coca trituradas ao vinho tinto Bordeaux, o álcool diluía e ativava a substância, resultando em um tônico que, enriquecido com conhaque e adoçado, tinha uma proporção de 150 mg de cocaína para cada garrafa de 750 ml. E esse foi o primeiro produto de cocaína não medicinal lançado no mundo. O vinho Mariani foi divulgado como sendo um tônico medicinal do tipo cura tudo, abrindo o apetite e facilitando a digestão, renovando, revigorando, nutrindo, fortalecendo e trazendo de volta a energia perdida. Ainda combatia a fraqueza e era uma vacina para evitar diversas doenças, além de ser um analgésico poderoso. Era um antidepressivo tão eficaz que ficou conhecido como vinho da alegria. Era recomendado para ser consumido antes ou depois das refeições, mas com moderação, apenas 3 taças por dia. As crianças não poderiam ficar sem acesso a um produto dessa qualidade, e para elas bastava reduzir a dose pela metade. E foi assim a primeira campanha de marketing do vinho Mariani. O que ninguém sabia é que essa mistura de álcool e cocaína gera uma reação metabólica no fígado, produzindo o cocaetileno, que é um psicoativo mais poderoso e tóxico do que a cocaína ou o álcool separadamente. Assim, ao beber o vinho de coca, na realidade se consumiam 3 drogas que induzem a euforia. Ficou fácil de entender porque o vinho Mariani tinha tantos fãs. Logo, ele passou a ser vendido por toda a Europa e Estados Unidos, e se tornou a bebida favorita do Vaticano nos períodos dos Papas Pio X e Leão XIII. Consta que o Papa Leão XIII nunca se afastava de um frasco cheio de vinho Mariani, que considerava saudável, forte, energético e vital, e utilizava para se fortalecer, quando, nas palavras do Papa, a oração era insuficiente. Gostava tanto que deu uma medalha de honra do Vaticano ao seu criador, o declarando como um benfeitor da humanidade. O mais engraçado é que o Papa foi até parar em um dos anúncios do vinho. É provável que Mariani tenha criado a primeira campanha de marketing utilizando os depoimentos de celebridades, os seus retratos e biografias. Da nobreza contribuíram o Príncipe de Gales, a Rainha Vitória, o Czar e a Czarina da Rússia, os reis da Noruega e da Suécia. Nos Estados Unidos, o presidente McKinley se entusiasmou com o vinho, assim como o inventor Thomas Edison. Representando o Brasil, Santos Dumont declarava
que para suas invenções funcionar, dois líquidos eram necessários: a essência do petróleo, a gasolina, para a energia do motor, e para a energia urbana, o vinho Mariani, a quinta essência da qualidade. Como se não bastasse, o vinho foi aprovado como terapêutico por mais de 8.000 médicos ao redor do mundo. Um volume de notícias médicas de 1890 confirma que nenhuma preparação médica reconhecida recebeu um endosso mais forte nas mãos da profissão médica. Logo, começaram a surgir imitações para concorrer com o vinho Mariani, e a tática era colocar ainda mais coca na fórmula. Nesse contexto, nos Estados Unidos surgiu a bebida que viria a se tornar a Coca-Cola. Nos Estados Unidos, um dos plagiadores foi o farmacêutico da cidade de Atlanta, o coronel John Smith Pemberton, viciado em morfina como consequência do tratamento de um ferimento que recebeu durante a Guerra Civil. Ele rapidamente se tornou um apreciador do vinho Mariani. Em 1885, lançou sua própria imitação do vinho, na esperança que esse tônico cerebral o ajudasse a superar seu vício por morfina. O diferencial do vinho de Pemberton foi o de adicionar à fórmula o extrato de noz de cola africana, que é uma potente fonte de cafeína. Ou seja, o ancestral da Coca-Cola era um vinho batizado com cocaína e ainda continha cafeína, uma combinação capaz de fritar o sistema nervoso de qualquer um. No entanto, várias proibições foram surgindo nos Estados Unidos. Primeiro, com a Lei de Alimentos e Drogas Puras, de 1906, que nasceu junto ao FDA. A cocaína ainda continuou sendo utilizada por algum tempo, mas logo se constatou que se tratava de uma substância extremamente perigosa e sua comercialização foi proibida. E tudo acabou desembocando em 1920, na Lei Seca, com a proibição completa do consumo de álcool. Nesse meio tempo, caíram drasticamente as vendas do vinho Mariani original. Com a Lei Fiscal do Narcótico, o produto parou de ser comercializado oficialmente nos Estados Unidos, e a produção na Europa cessou completamente após a morte de Angelo Mariani em 1914, quando a fórmula original também foi perdida. Já Pemberton reformulou sua bebida, retirou o álcool, substituindo o vinho por um xarope, passou a utilizar folhas de coca descocainadas, colocou gás, engarrafou e assim criou a Coca-Cola, que era vendida na farmácia Jacobs, em Atlanta, nos Estados Unidos. No dia 8 de maio de 1886, era vendida a primeira bebida, conhecida atualmente como Coca-Cola, nome posteriormente dado por Frank Robinson, que utilizou a própria caligrafia para fazer o logótipo. Em 1887, em seu primeiro ano de operações, foram vendidos somente 25 galões de Coca-Cola, que correspondia a 9 copas por dia, o que rendeu apenas $50, tornando-se um prejuízo. Isso mesmo, a Coca-Cola deu prejuízo em seu primeiro ano de vendas. Em 1888, devido a problemas de saúde e financeiros, Pemberton foi obrigado a vender a fórmula, pelo total de $1.750, e acabou falecendo no dia 16 de agosto, 2 anos após ter inventado a bebida, que acabaria por se tornar um dos maiores símbolos americanos. Ainda em 1888, Frank Robinson, que passou a ser o detentor da marca naquele momento, procurou o empresário e também farmacêutico Asa Griggs Candler para oferecer a fórmula da bebida. O interesse de Candler foi despertado de imediato e ele acabou comprando a fórmula da bebida por $2.300. Foi assim que a The Coca-Cola Company foi fundada no ano de 1891, tendo à sua frente o farmacêutico Asa Griggs Candler, seu irmão John Candler e o contador Frank Robinson. Eles foram os responsáveis por 2 anos depois, em 1893, registrar a marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial dos Estados Unidos. O sucesso se tornou praticamente instantâneo e em 12 de março de 1894, Candler vendeu, pela primeira vez, a Coca-Cola em garrafas de vidro em uma loja de doces localizada na cidade de Vicksburg, no estado do Mississippi. Nesse período, a bebida já era tão consumida que inclusive passou a ser comercializada fora dos Estados Unidos, em países como Canadá e México. Nesse período, a Coca-Cola ainda continha traços de cocaína em sua fórmula, cerca de 9 mg por copo, devido ao uso de folhas de coca descocainadas, mas que ainda deixavam vestígios de cocaína na receita. Em 1903, a cocaína presente na Coca-Cola foi retirada totalmente da fórmula e foi reajustada a quantidade de cafeína e açúcar,
para que a Coca não perdesse seu efeito estimulante. Assim, a Coca-Cola tomou dimensões globais, sendo um dos líquidos mais consumidos do planeta até os dias de hoje. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal para mais vídeos como esse e até a próxima semana.